Oi, pessoal. Oi, Sueli. Oi. Estamos aqui na companhia da tristeza. Faz parte da nossa vida, né? Das nossas vidas, né? Qual a importância da tristeza nas nossas vidas? Qual a sua função? Você já parou para pensar nisso? É mesmo, né? Essa é uma ótima pergunta, assim, para começar, né? E das crianças, né? Será que a gente se pergunta isso quando tá sentindo tristeza? Ou será que a gente fica querendo se livrar logo? Querendo sair da tristeza, né? Isso. Querendo fugir. Uhum. E com as nossas crianças, o quanto a gente permite. Então a gente já começa o nosso vídeo por aí, falando do quanto na nossa cultura a gente tem dificuldade de aceitar e deixar que a tristeza fique por um tempo nas nossas vidas, né? E em especial das nossas crianças. Aí a gente tem uma pequena distorção na nossa cultura. É que me passa que atualmente está sendo reforçada, né? Isso já vem sendo discutido por toda a questão das redes sociais, das mídias sociais, né? Do que é compartilhado nesses meios. Isso acaba atrapalhando um pouco as coisas, né? Essa ideia de felicidade como estar alegre e sorridente o tempo todo. Isso, como um estado permanente, né? E talvez passe essa mensagem de que a tristeza é algo que a gente precisa evitar. Sim, não pode sentir, pra que sentir, né? Manda embora, né? Se distrai, não pensa nisso. Difícil, né? Difícil. Porque quando a gente vê as nossas crianças sentindo tristeza, nós também ficamos tristes, né? Talvez a gente possa distorcer de alguma maneira a ideia de que se existe tristeza, existe sofrimento. Talvez algumas vezes ouvir de uma criança que ela está triste possa gerar aquela urgência de tenho que resolver isso, não posso deixar ela se sentindo dessa maneira, né? Ou algo está muito errado, porque como assim essa criança está triste, né? O que acontece com a tristeza quando a gente se permite sentir a tristeza, né? É um dos momentos em que a gente realmente a gente se recolhe, nosso corpo fica murchinho, como a gente diz para as crianças, né? A gente não tem aquela postura da raiva, né? De alerta, ou do medo também de opa, a gente se recolhe um pouquinho, né? O que acontece com a tristeza? Nesse momento a gente pode revisar, repensar algumas questões da vida. Até onde eu fui, até onde outra pessoa foi, o que a pessoa fez que não foi legal, o que eu fiz que não foi legal para outra pessoa. A gente repensa o que realmente tem valor na nossa vida. É essa função da tristeza, um recolhimento necessário, nos convida, né, para olhar para dentro. Eu sinto isso, assim, eu sinto como se os meus membros, assim, meus braços, as minhas pernas estivessem mais pesados, e aí parece que o peito fica um pouquinho afundado também. Eu tenho essa clara percepção da tristeza quando ela chega. Sabe o que eu pensei agora, Sueli? A gente pensando sobre a nossa cultura que valoriza tanto algumas emoções que a gente classifica como agradáveis, como alegria e amor, né? Qual é o espaço da tristeza nesse sentido? Quando a gente lembra do filme Divertidamente, que tem aqui a personagem da tristeza, todas as emoções desagradáveis, a raiva, o nojo, a tristeza e o medo, elas têm uma potência, uma intensidade muito fortes, né? Então a tristeza ela se arrasta, é uma tristeza muito profunda, né? Tem um pouco dessa caricatura que eu acho bem interessante para chamar a atenção, né? Mas a gente saber que às vezes a gente tem momentos de tristeza por pequenas coisas que acontecem no dia a dia, isso também com as crianças, né? Mas a gente pode ter uma tristeza muito forte por perdas, por diagnósticos, por mudanças de papéis na vida da gente, por acontecimentos que são realmente impactantes, né? Então é isso, a gente pode ter pequenas e grandes tristezas, com a permissão de compartilhar aqui algumas das nossas memórias, porque inclusive o filme mostra isso, né? Como a tristeza se ocupa daquele caderno de memórias e que às vezes a gente tende a revisitar essas memórias e voltar a ativar, né? Um processo que a gente chama de ruminação. Sim. Mas vamos lá, compartilhando memórias de tristezas na infância. Talvez o que a gente consiga acessar hoje como adultos são as grandes tristezas. Uma delas
que marcou muito a minha história foi mudar de casa por volta dos 6, 7 anos, né? E com isso mudar de escola também. Mudanças podem trazer essa emoção. Embora tenha, de repente, a alegria de ir para um lugar novo, né? De encontrar pessoas novas, tem talvez o medo também junto e a tristeza por despedir-se, por não estar mais naquele lugar, com aquelas pessoas. Então essa é uma memória que eu trago. São perdas, né? São perdas. E aí, Raquel, uma coisa que eu sempre reforço nas orientações parentais é a importância dos pais explicarem algumas coisas para as crianças de uma forma, obviamente, que elas entendam, que elas estejam protegidas, que elas consigam dar conta de acordo com a sua etapa do desenvolvimento, porque muitas vezes não saber o que realmente está acontecendo dentro do que eu consigo dar conta, pode gerar confusões. Muitas. E pensamentos de autoatribuição. Como é que é isso, Raquel? É muito importante que tu estás trazendo, Suelen, porque assim, existe uma alteração no clima emocional da casa quando alguma coisa acontece, uma suspeita de um diagnóstico, uma doença, uma perda, né? Um problema financeiro. Então, assim, algo que está acontecendo, os adultos mudam as suas atitudes, suas expressões faciais, alguns comportamentos, e a criança sente. Então, quanto é importante que os adultos consigam observar isso com cuidado e com atenção, né? Deste valor de poder incluir a criança no que está acontecendo, dentro de uma linguagem apropriada, dentro de uma linguagem que seja realmente o que a criança vai dar conta. Raquel, não sei se tu já ouviu uma frase, mas eu penso que já ouvi algumas vezes. Eu fui chorar escondida. Ah, sim. Ou escondido. Sim. E, na verdade, aquela questão cultural ainda presente, né, de diferença entre gêneros e como a gente pode expressar a nossa tristeza, né? E que também pode ter sido alguém que ouviu, engole o choro, né? Então não pode chorar na frente dos outros, né? A tristeza, então, pode ser punida às vezes. Ou melhor, o comportamento gerado pela tristeza é passível de ser punido. Quando a gente vê um filme e se emociona, pode ser um filme muito bonito, muito lindo, mas é tocante e vem um misto de encantamento com uma dosezinha de tristeza. Ok, chorar, né? É um exemplo agora que me ocorreu, assim, pensando nessa exposição dos pais em relação à sua própria tristeza, né? Como demonstrar para os filhos, né? Isso é muito bacana, né? Que os filhos possam observar os pais se emocionando, manifestando, expressando a sua emoção, e tendo a segurança de que os pais são competentes para dar conta das próprias emoções. Como é que eu posso garantir isso para o meu filho? Me ocorreu que expressar não é o problema, desde que os pais consigam dizer: nesse momento eu tô triste, eu estou me sentindo dessa forma, mas vai passar, porque as emoções elas vêm e vão. E tudo bem, e eu estou contigo. Acho que é muito importante, porque não é apenas assim, claro, super importante mostrar que vai passar e que eu tô contigo enquanto pai, enquanto mãe, que eu aceito a tua tristeza. E aí me ocorreu, Suelen, essa questão assim, de diagnósticos, de doenças da família, ou de perdas, né? É importante que a gente consiga criar esse espaço para que a criança sinta que ela faz parte daquele momento, que ela está junto com a família, com todas as emoções que fazem parte e todos os acontecimentos, porque o que acontece? Ela pode se sentir excluída, diferente, ou até achar que tem alguma coisa de errado com ela, ou que ela fez alguma coisa, né? Aí vem as confusões, aí vem as distâncias, né? E esse é o nosso objetivo, e é por isso que o nome do canal é Emoções entre Gerações. As emoções estão presentes, são sentidas e expressadas de maneiras diferentes entre as gerações. É isso, né, Raquel? Eu lembrei agora do meu exemplo pensando na minha tristeza, uma tristeza de infância, né?
que na nossa casa nós tínhamos um jardim, tínhamos um pátio bem grande, tinha um espaço bem grande para nós brincarmos, e nós não tínhamos cachorro, mas nós tínhamos peixinhos, porquinho da Índia, sabe? E eu lembro de termos criado um ritual de enterrar aqueles bichinhos no canteiro do nosso pátio, né? Então, assim, quanto é importante a criança de alguma maneira se despedir, né? Fazer parte desse processo de despedida. Se sentir ativamente lidando com as suas próprias emoções, né? E que importante poder guardar essa memória de uma grande tristeza da infância, mas que foi muito bem acolhida. Era vista, né? Então, o quanto a criança precisa se sentir pertencendo a tudo que está acontecendo, né, Sueli? Porque isso conecta, né? Conecta a tristeza, a minha tristeza que conecta com a tua, né? Essa conexão afetiva. Né? Assumir esse papel como responsáveis pelo desenvolvimento socioemocional das nossas crianças é algo importante, porque do contrário, a gente corre o risco de que elas assumam coisas que elas veem por aí como verdades. Como, por exemplo, aquela ideia, né, muito dos filmes, de que quando eu tô triste, eu choro e me consolo com um pote de sorvete. Ou que outras coisas que a gente vê um pouco atrapalhado. Porque talvez na vida real, um pote de sorvete não é a melhor estratégia pra gente regular a nossa tristeza. Essa questão da alimentação para tentar suprir algo, né? É isso. Como é construído, né? Desde cedo e tem estímulos, às vezes é bem isso, assim, um filme, é um comportamento de alguém, é uma fala. Então, atenção para essas interpretações, né? Distorcidas. E aí, que outras estratégias a gente pode usar para regular a nossa tristeza? O que tu sugere? Olha, para crianças pequenas, eu acho que é bem importante, assim, claro, no ambiente em que a gente se permite falar sobre a tristeza, aceitar a tristeza da criança, né? A gente estimular que a criança possa desenhar as suas tristezas, coisas que aconteceram durante o dia, durante a semana, ou no final do dia. Se a gente percebe que a criança não está muito legal e a gente pergunta e ela não fala, a gente combina previamente com ela que caso ela não queira falar, ela pode desenhar ou escrever e colocar num pote transparente com tampa. E aí a gente também pode, opa, esse pote tá cheio, né? Queres conversar a respeito? Ver se a criança quer conversar. Eu realmente acho essa uma ótima ideia, porque além de favorecer a expressão, ainda tem essa permissão para compartilhar se eu quiser. E para as crianças maiores, né, tem o que a gente já conhece que não é de agora, que é um diário, né, que elas possam escrever, que elas possam desenhar. E aí também tem que ter todo esse cuidado de queres compartilhar ou não, queres conversar comigo ou não, né? E isso tá tudo embasado, né, nos conhecimentos a respeito de como o nosso cérebro processa essas emoções e as memórias associadas. Né? Quando eu escrevo, eu tô elaborando melhor para mandar lá para aquele arquivo. Né? Perfeito, exatamente. Ótimo! Vamos compartilhar alguns livros que a gente usa no consultório, que os pais talvez também possam se beneficiar. Nós temos então da coleção das emoções da Marina Guzmão, Quando a Tristeza Aparece. É muito bonito e como em todos os outros livros tem a relação da emoção específica, né, com as outras. Então tem aí o amor. Esse é um livro muito bonito, recomendamos para vocês. E dentro do que a gente estava conversando de eventos de vida, eventos adversos, como a gente chama, que podem favorecer o surgimento de tristezas maiores, vou chamar assim. A gente tem o livro da Raquel e do meu professor Alfredo. E agora, como falar que alguém da família adoeceu, que é uma das situações, né, que podem gerar essa tristeza maior, profunda, que também é um processo que inclui toda a família nesse estado emocional. E a gente aborda justamente a revelação de uma investigação de um diagnóstico de câncer da tia do Samuca, né? E todas as emoções que fazem parte desse processo e de como foi importante para o Samuca participar, né, desse diagnóstico e do tratamento da tia.
E também são livros, né, que tem sugestões de atividades, né, Raquel? O que mais que a gente tem aí? A gente tem outros livros, assim, então, que falam sobre mudança. Livros mais literários, digamos assim, né? Então, como os livros podem ajudar, né, Sueli, muitas vezes, se a família está se percebendo muito envolvida naquelas emoções e pode ser difícil, né? Os livros ajudam, são recursos, né? Raquel, agradeço muito, gostei muito da nossa conversa sobre a tristeza. Também, e que a gente possa, né, acolher essa emoção. Com certeza, a gente conseguir acolher as nossas tristezas é muito importante.